segundo habeas corpus, agravo regimental em habeas corpus, é no 762.049 do Paraná. Também há um pedido de sustentação oral. E eu indago, ilustre advogado, doutor Tiago Tubai. Vossa Excelência, doutor, está me ouvindo? Eu estou presente. Está presente, doutor. Está aqui olhando o outro aqui para o videoconferência, já querendo passar a palavra para ele, Excelência. Então, eu indago do doutor se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Então, Vossa Excelência já tem a palavra para sustentação oral. Excelência, eu os cumprimento e vou respeitar a ligeireza desse procedimento, fazendo inicialmente uma breve apontamentos cronológicos. Houve o oferecimento e recebimento da denúncia. Na resposta à acusação, a defesa se insurge dizendo que, no caso, era cabível a NPP. O juízo da causa dá uma primeira decisão dizendo não houve confissão nesse caso, portanto, incabível o elemento objetivo para ele até diz elemento subjetivo / objetivo para o NPP. Após nova insurgência, a defesa, o Ministério Público é intimado, e aí, nessa terceira iniciativa, oferece o ANPP, e a defesa dá um freio, porque havia impetração de um habeas corpus. Para a matéria substancial, há duas teses a serem confirmadas por essa turma, Excelência. Primeiro, é necessária a confissão para fins de oferecimento do ANPP, e a segunda tese é que está colacionada na decisão de Vossa Excelência, é que se houver a necessidade de confissão, se ela está condicionada ao tempo, ao momento em que é oferecido. Isso porque, na decisão de Vossa Excelência, hora agravada, dispõe-se que não há prejuízo, portanto, condiciona-se a confissão a um perceber prejuízo no processo. No segundo ponto dessa formulação, há de se dizer que, no caso, há sim prejuízo, porque haveria prescrição, e há um segundo prejuízo apontado, porque a proposta do Ministério Público não há problema o oferecimento do MPP a qualquer tempo no processo, porque homologado e cumprido todas as exigências, inclusive se houver parcelamento, cumprido todo o parcelamento, depois haverá a extinção da punibilidade. Ora, Excelência, se essa for a tese, não sei por que há a existência do NPP. E não sei por que a própria turma define que há um dever-poder de oferecimento se os requisitos objetivos estarem presentes. Primeiro, porque a tese decidida aqui no voto paradigma, a unanimidade dessa turma é de que a confissão não é obrigatória para fins de oferecimento do ANPP. Segundo, formula-se uma nova tese. Se a confissão não é necessária, se não houver demonstração do prejuízo, ela passa a ser necessária? Esse é o pronunciamento que a Corte deve fazer nesse caso, não só a resolução da demanda. E se essa for a formulação nova de que a confissão é, sim, necessária, ou, se não é necessária, está condicionada à percepção de um prejuízo, nós teremos que analisar, no caso concreto, se houve o prejuízo. E o prejuízo apontado no caso, haveria prescrição, porque o NPP foi formulado após, numa terceira iniciativa, após um pronunciamento da defesa, e, no segundo ponto, há uma questão de extrema instabilidade jurídica, porque aqui, pronunciamento dessa Corte, que está, inclusive, formulado no Jurisprudência em Tese, número 185, é que fatos ocorridos antes da lei do pacote anticrime não seria cabível a homologação do ANPP em razão da nova legislação. Então, teríamos que superar dois precedentes. Primeiro, em razão da necessidade de confissão. E, segundo, em qual momento seria possível formular, aceitar e homologar o ANPP. Se seria após a denúncia, teremos que reformular os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que estão nas jurisprudências em tese, portanto, com caráter de recomendação. Essas são as teses que a defesa formula, e ao qual se quer reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu, e todas as outras, recebeu a inicial, recebeu a denúncia, e todas as outras posteriores, porque não houve efetivamente
uma motivação idônea. O que foi feita são pronunciamentos judiciais em todos os momentos de que não foi realizada a confissão e, não sendo realizada a confissão, é incabível a NPP. Obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Turbay, muito sintético e numa excelente sustentação oral. E há aqui já um registro de pedido de vista do ministro Sebastião Reis. Eu vou ler aqui a emenda apenas para conhecimento dos emendes pares e vou aguardar, então, o voto do ministro Sebastião Reis, mesmo após a brilhante citação oral do ilustre advogado. Digo o seguinte: o Ministério Público ouvidou-se em justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal no momento da propositura da ação penal. Não obstante, após o recebimento de denúncia e manifestação da defesa na resposta à acusação, o parquet registrou o não oferecimento da avença e teve por fundamento o fato de que os acusados, incluído o ora agravante, na fase pré-processual, devidamente assistido por advogados, negaram de forma veemente a prática do crime. Apesar disso, acatando o pedido da defesa, o órgão ministerial instaurou procedimento administrativo a fim de possibilitar a celebração do acordo com o réu, apresentando previamente todos os termos da avença. No entanto, mesmo após ter amplo e prévio conhecimento das condições do ajuste, este foi recusado pelo réu, por entender inconstitucional a exigência de confissão, o que era inviável a reparação do dano. Em seguida, foi interposto recurso ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo 28, parágrafo 14º do Código de Processo Penal, tendo sido reiteradas as teses que fundamentaram a recusa do ajuste. Em que pese os argumentos defensivos, o órgão superior não acolheu o pedido de revisão. E eu prossigo dizendo: a circunstância do caso concreto impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade no ato de recebimento de denúncia acusatória. Isso por quê? O comportamento contraditório, proibição de venura contra facto próprio, é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não pode a defesa, em um primeiro momento, sustentar a existência de nulidade por omissão do Ministério Público e expor as razões pelas quais não ofereceu o acordo de não persecução penal, e que a propositura do referido à NPP durante a fase processual era incabível, por se tratar de um ato pré-processual, e, em seguida, demonstrar interesse em celebrar o ajuste durante a fase processual, participando de todas as tratativas com o órgão ministerial e, ao final, após recusar condições, alegando tese de inconstitucionalidade da exigência de confissão, e ter o recurso indeferido pelo órgão superior do Ministério Público, retroceder e alegar novamente a nulidade da instauração da ação penal pelo não oferecimento à NPP, em momento oportuno. Então, com essas ligeiras considerações, eu vou aguardar o voto do ministro Sebastião Reis, se os demais forem aguardar, e eu estou negando provimento ao agravo regimental. Ministro Sebastião Reis. Porque esse é um processo que vocês destacaram no virtual. Vossa Excelência mantém o pedido de vista e todos aguardam o voto do eminente ministro. Então, após o voto da relatora, negando o provimento ao agravo regimental, pediu vista o ministro Sebastião Reis, aguardo os demais ministros presentes. Agradeço, doutor. Obrigado. Vamos prosseguir com o julgamento também do agravo regimental.